Ustaše ou Ustaša foi um grupo paramilitar e político croata criado por Ante Pavelić na Itália no ano de 1930. O partido era nacionalista, antissemita, xenofóbico, anticomunista, antissérvio e antidemocrático. O grupo recebia apoio político e ideológico da Alemanha e Itália, muito por causa das semelhanças nas ideias dos movimentos, e também eram treinados na Itália e tanto na Hungria para praticar terrorismo na Iugoslávia. A facção queria de qualquer forma a independência da Croácia, pois, de acordo com Pavelić, o militante Ustaša deve ser severo e impiedoso, sem misericórdia e perdão, pois o seu dever é diminuir a dor do povo croata com fogo, ferro e sangue, esmagar o pescoço com força do parasita estrangeiro e então libertar a sua terra natal, assim demonstrando o forte caráter violento do movimento. Mas o partido tinha pouco apoio popular entre os croatas, tendo apenas 10% de aprovação. Desde sua fundação, o reino passava por crises, e em resposta aos problemas, no ano de 1929 foi estabelecida na Iugoslávia uma ditadura comandada pelo rei Alexandre I. A primeira medida para iniciar o regime foi a revogação da Constituição de Vodovida, prorrogou o parlamento e, em 1931, através de uma nova Constituição, consolidou o reino ditatorial e também o Estado unitário. Pois a Iugoslávia era um país multiétnico que abrigava croatas, sérvios, eslovenos, macedônios, bósnios e outros grupos étnicos menores. Tal período foi marcado pela implacável vigilância e repressão governamental, no qual visava o enfraquecimento de qualquer atividade considerada separatista. Tal repreensão poderia ser aplicada na forma de censura, prisão de figuras consideradas tribalistas, censura de tudo que remetesse a algum movimento independentista e também a enorme crise econômica que enfrentavam por causa da Grande Depressão. Também ficou marcado pelo aumento das tensões étnicas, pois assumindo que o Estado era unitário, isso acabou resultando na diminuição do poder dos partidos regionais, cresceu o número de manifestações no país insatisfeitas com o governo. Um exemplo que pode ser citado foi quando, no ano de 1932, 200 camponeses croatas caminharam em direção ao governante da região para confrontá-lo, e ao mesmo tempo brandando bandeiras e cantando músicas nacionalistas croatas. Com o intuito de ter apoio diplomático para diminuir as tensões em seu país, Alexandre I foi a Marsella, na França, no dia 9 de outubro de 1934. Mas enquanto estava passando pela cidade com o ministro francês de Relações Exteriores, quando repentinamente um homem atira em direção ao rei, que morre no mesmo instante. O terrorista foi baleado na cabeça pelos policiais e linchado pela população. Surpreendentemente, ele conseguiu sobreviver e o levaram ao interrogatório. Entretanto, ele acabou morrendo mais tarde. O assassino tinha o nome de Vador Chernozemski, era membro de um grupo terrorista macedônio que contava com o apoio de 3 membros da Ustaša, que também foram presos. Mesmo com todas as tensões e impopularidade, após sua morte, o corpo do rei chegou primeiramente em Zagreb, com a multidão de 200 mil croatas assistindo à cerimônia. Não é à toa que um político esloveno disse: todo o resto foi esquecido e devemos trabalhar e viver pela Iugoslávia. Quem assumiu o trono foi o príncipe regente Paulo. No dia 10 de abril de 1941, 6 dias depois da invasão e ocupação do eixo na Iugoslávia, o Estado Independente da Croácia foi fundado, governado por Ante Pavelić. Para o nascimento do país, Pavelić teve que aceitar condições para a formação da Croácia, desde a perda de territórios à Alemanha, Itália e Hungria, também a permissão de que autoridades alemãs e italianas interferissem diretamente no país. Tais condições praticadas tornavam o país um estado fantoche do eixo. Também tornou-se possível a realização da Croácia por causa da colaboração da Ustaša na invasão do país, com o objetivo de limpar etnicamente a Croácia. Pavelić estabelece um regime de terror, expulsando, matando e torturando todos aqueles que eram considerados inimigos dos croatas. Os principais alvos da Ustaša foram os sérvios cristãos ortodoxos, já que o grupo terrorista se autodenominava católico, e em menor escala perseguia e matava os judeus e ciganos. A partir do fim de 1941, várias vilas sérvias eram massacradas, homens aptos a servir, mulheres e idosos eram mortos, crianças eram brutalmente empaladas, vilas eram incendiadas e caso alguém escapasse, era alvejada pelas metralhadoras posicionadas do lado de fora das casas. Eram forçados a se converterem ao catolicismo, porém não era anormal casos onde prometiam aos sérvios que teriam as vidas poupadas caso se virassem católicos. Mesmo assim eram mortos nas igrejas ortodoxas.
No início, os membros da Ustasha usavam principalmente armas brancas para executar suas vítimas, facas, machados e facões, etc., porque havia pouquíssima munição para as armas. Porém, após um tempo de quando começaram a receber o suficiente, continuaram a usar as armas brancas por puro e simples prazer. Vários campos de concentração e extermínio foram estabelecidos em todo o território croata. Entre todos eles, o campo de Jasenovac se destacou. Criado em agosto de 1941, o campo aprisionava majoritariamente sérvios ortodoxos, judeus e ciganos. Os prisioneiros eram submetidos às piores condições, foram forçados a trabalhar para a fabricação de armas Austasser, eram malnutridos, recebeu apenas uma sopa por dia. Por não existir câmara de gás, eram assassinados pelos guardas com coronhadas e facas, e havia uma competição entre os seguranças para ver quem conseguia executar mais pessoas. E um dos vencedores dessas competições foi o Peter Brziga, com um estrondoso número de 1.360 mortes. Ao total, morreram 100.000 somente neste campo. Outro proeminente campo foi de Sisak. Era dividido entre Sisak 1 para os adultos e Sisak 2 para crianças entre 3 a 16 anos. As condições também eram horríveis. Com isso, 1.160 a 1.600 crianças foram mortas. Tais ações causavam repulso até dos alemães e italianos. Não é à toa que os fascistas de Mussolini começaram a colaborar com os Chetniks, nacionalistas sérvios anti-Eichmann. O exemplo da insatisfação alemã foi quando o relatório de 17 de fevereiro de 1944 da Gestapo ao Himmler dizia o seguinte: o aumento da atividade dos bandos de rebeldes deve-se principalmente às atrocidades cometidas pelas unidades Ustaše na Croácia contra a população ortodoxa. Os Ustaše cometeram seus atos de forma bestial, não só contra homens em idade de recrutamento, mas especialmente contra idosos, mulheres e crianças indefesas. O número de ortodoxos que os Ustaše massacraram e torturaram sadicamente até a morte é de cerca de 300.000. Dois principais grupos surgiram em oposição ao Ustaše: partisãos socialistas e os Chetniks. Apesar de terem forma diferente de nacionalismo, a Ustaše e os Chetniks tinham um inimigo em comum: os partisãos. Após a rendição da Itália em 43, a Ustaše e os alemães começaram a recuar, o que deu espaço para a ascensão do grupo socialista partizan. Enquanto recuavam, o grupo terrorista destruiria vários campos e qualquer documentação sobre tais lugares. As 40.000 Ustaše foram presos e mortos pelos socialistas. Após o fim da guerra, Pavelić e outros 30.000 membros do seu partido fugiram da Europa. Primeiramente foram para Roma e depois muitos foram para a Argentina no ano de 1948, com apoio de Juan Perón, onde Pavelić virou conselheiro de segurança do mesmo. Depois de 9 anos, Pavelić sofreu uma tentativa de assassinato de um nacionalista sérvio e Chetnik, mas antes morreu em 28 de dezembro de 1959, aos 70 anos, por causa dos ferimentos sofridos da tentativa de assassinato. Atualmente há vários grupos com características parecidas com a Ustaše e também empregou-se um pouco na cultura croata, pois, por exemplo, a banda croata Thompson no início de seus shows fazem uma saudação Ustaše. Ruas foram batizadas com nomes de líderes. No futebol, torcedores gritavam Zardun Spreni, uma saudação Ustaše. E a FIFA e a UEFA repudiaram, punindo a Federação Croata de Futebol. O termo Ustaše é usado pejorativamente contra o adversário político, muito parecido com o termo fascista utilizado no Brasil.